O principal alicerce que nós temos para ter uma família forte, um casamento forte e uma sociedade forte é a palavra de Deus. Por isso eu agradeço a Deus pela sua palavra. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente uma apresentação falando sobre Bíblias temáticas e Bíblias de estudo. Se nós temos a Bíblia, qual é a diferença entre ter uma Bíblia de estudo e uma Bíblia temática? Talvez você chegou aqui e você não tinha uma Bíblia de estudo, mas agora você recebeu uma Bíblia de estudo e nós vamos entender qual é a diferença entre Bíblias de estudo e Bíblias temáticas. Primeiro ponto, a Bíblia é a palavra de Deus. A sociedade bíblica, ela acredita que a Bíblia pode transformar integralmente o ser humano. Ela pode transformar todas as pessoas. Se nós estamos aqui nessa tarde, porque fomos transformados pela palavra de Deus. Talvez se nós fôssemos franquear a oportunidade para que algumas pessoas testemunhassem da sua fé, talvez você testemunharia de um passado sombrio, de um passado triste, de um passado sem esperança. Mas hoje, pela palavra de Deus, você e eu somos novas criaturas, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui nós observamos que nessa missão de distribuir a palavra de Deus, a Bíblia ela tem vários recursos. E a Bíblia de estudo, ela traz duas apresentações para nós. Elas trazem uma vertente temática e uma vertente de estudo. O que é uma Bíblia de estudo? O que é uma Bíblia temática? Quais são os recursos que a Bíblia de estudo tem? Quais são os recursos que uma Bíblia temática tem? Quais são as principais ferramentas para que o pastor pregue e seja fielmente pregador da palavra de Deus? Primeiro ponto, volta só mais um, por favor. Existem diferentes traduções, modelos, cores, formatos e ferramentas. Olhe para essa Bíblia que está na sua mão. Olha o formato dessa Bíblia. Uma Bíblia compacta, que tem quantos livros? 66. Quantos no Antigo? Vocês ficaram em silêncio agora. Quantos? Quantos no Novo? Essa Bíblia que nós temos em mão não foi escrita em português originalmente. Ela foi escrita em 3 idiomas e línguas que hoje são consideradas mortas. Quais foram os idiomas que a Bíblia foi escrita? Hebraico, aramaico e... Mas vocês estão afiados, né? Aos poucos vocês vão mostrando aí, né, gente? Gente, essa Bíblia que você tem em mão, ela tem um formato. Mas eu trouxe aqui para apresentar para vocês os diversos formatos que a Bíblia enfrentou e passa através do tempo. Eu vou começar com esse formato aqui. Eu não sei se algum de vocês já viu uma Bíblia desse tamanho, desse formato. Alguém já viu e sabe me dizer que Bíblia é essa? Braille, justamente. Queridos, aqui está um volume dos 38 que é composto da Bíblia em Braille. Eu já ouvi alguém espantado, é verdade. A Bíblia em Braille é composta por 38 volumes, com mais de 40 quilos de papel, numa altura que chegaria a 2 metros de altura. Sabe quanto custa a produção da Bíblia em Braille? Alguém pode arriscar? R$1.000 a mais? 5.000. Aí você pergunta, como é que o deficiente visual vai ser alcançado pela Bíblia? Aí você começa a se fazer um contraste, porque muitas vezes nós não valorizamos a nossa própria Bíblia. Mas como a nossa irmã disse, graças à Sociedade Bíblica do Brasil, hoje a Bíblia em Braille atende mais de 2.000 pessoas cegas do Brasil e mais de 15 instituições de apoio. Mas aí vem uma outra pergunta: se a Sociedade Bíblica atende os cegos, instituições de apoio, como que a Sociedade Bíblica atende esse público? Aí vem uma outra pergunta. A Sociedade Bíblica do Brasil, criada em 48 pelas igrejas e mantida pelas igrejas, sobrevive por meio de ofertas, doações e a comercialização dos seus produtos. Ou seja, você que está aqui é a Sociedade Bíblica do Brasil. A sua família é a Sociedade Bíblica do Brasil. Cada Bíblia que você adquire, cada Bíblia que você compra, você está investindo para que alguém seja alcançada pela
Então, queridos, isso aqui é apenas um volume da Bíblia em Braille, que hoje atende esse número aí de pessoas no Brasil. Mas continuando aí nos nossos formatos de Bíblia, eu não sei se alguma geração ainda lembra, pastor Washington. Olha esse formato aqui. Pastor Wilson lembra, pastor Gilles também lembra. Mas, gente, olha esse formato, alguma geração não vai lembrar. VHS. Hoje nem DVD a gente está usando mais, nem CD, quanto mais VHS. Aqui está um formato da Bíblia em VHS. Para os mais novos, depois vão perguntar para o seu pai: o que é VHS, meu pai? Aí você explica, meu irmão, em casa com mais tempo. Mas isso aqui é um dos formatos que a Bíblia enfrentou. Mas aí, como eu já disse para os irmãos, a Bíblia não foi escrita no nosso idioma. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas distintos, vocês já disseram: hebraico, aramaico e o grego. Mas houve então um processo de tradução da Bíblia. E eu trouxe aqui para os irmãos um texto produzido e impresso pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é a primeira tradução da história. Está aqui a Septuaginta. Já ouviram falar sobre a Septuaginta? A Septuaginta foi uma tradução feita a pedido de um rei do Egito para a Biblioteca de Alexandria, aonde ele convidou 70 anciãos de Israel para produzir uma tradução do hebraico para o grego. Essa tradução foi completada, segundo a história, em 72 dias. Daí dá esse nome, Septuaginta, versão dos 70. Então essa Bíblia é a primeira tradução da história, traduzida do hebraico para o grego. Era a versão usada nos dias de Jesus, aonde o povo precisava então receber o texto na forma grega. Então, irmãos, como que a Bíblia vai atravessando processos, formatos e traduções, para que hoje nós recebêssemos uma Bíblia em português. Depois, a SBB também produz Bíblias em textos originais. Aqui está uma versão do texto hebraico, que é a Stuttgartense, produzida na Alemanha, e aqui está o texto hebraico. Todas as traduções partem desse texto, que é o texto em hebraico. Depois, nós ainda temos, voltando para o Novo Testamento, a versão grega. Aqui está o grego. Os estudantes de teologia, para os pastores que leem o texto no original, aqui está a 28ª da edição da Bíblia grega. Aí você fica pensando: meu Deus, se não fosse os tradutores, se não fosse a sociedade bíblica, se não fosse Deus conduzindo a sua palavra, como nós receberíamos a palavra de Deus? Isso se chama o processo de tradução. Mas aí, meus irmãos, nós ainda temos um texto produzido pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é a Vulgata. A Vulgata, que significa linguagem comum, é uma tradução para o latim. Então, é uma das primeiras traduções que recebeu a adição de capítulos e versículos. Está aí uma curiosidade: a Bíblia não foi inspirada com capítulos e versículos. A Bíblia é uma mensagem contínua de Deus para o homem. Mas na história, para facilitar o entendimento e a busca, houve a adição de capítulos e versículos. Então, aqui nós temos a versão latina, aonde foi adicionado aí, então, lá por 1922, a edição de capítulos e versículos. Aí a gente logo pergunta, né? Se existem pessoas com dificuldade hoje de manusear a sua Bíblia, de achar um texto bíblico, imagine naquele tempo onde não havia capítulos e nem versículos. Irmãos, nós precisamos amar a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ouvir a voz de Deus quando diz para Josué: medita nesse livro de dia e de noite, para que te vá bem, para que te conduza. Nós precisamos amar a Bíblia. E essa edição do Imerso, essa oportunidade que temos como Sociedade Bíblica do Brasil, é para estimular os irmãos e a nós mesmos, a dia após dia, amar a Bíblia Sagrada. Existem muitas pessoas que ainda precisam